Tá, podemos começar, Celso? Podemos começar. Vamos lá. Boa tarde a todos. Mas antes de iniciar essa tarde, nós vamos assistir ao vídeo institucional de um dos nossos patrocinadores do evento, a LRM Group. Por favor, Celso, pode colocar o vídeo. Bem-vindo ao Grupo LRM, referência em metrologia e qualidade há mais de uma década. Com o compromisso de entregar soluções excepcionais, calibramos, realizamos manutenção preventiva e corretiva, testamos segurança elétrica e qualificamos termicamente instrumentos de medição. Nossos laboratórios da matriz são acreditados pela SEGECRE para serviços RBC e RBLE. Nossa equipe, composta por cerca de 85 profissionais altamente capacitados, opera com uma frota de veículos de última geração, garantindo qualidade em cada serviço prestado. Nosso compromisso com a qualidade é inquestionável. Utilizando o software MetroX, oferecemos serviços de primeira classe, proporcionando máxima transparência e confiabilidade para os nossos clientes. Com 6 filiais espalhadas por todo o Brasil e nossa matriz na vibrante São Paulo capital, estamos sempre próximo dos nossos clientes, superando suas expectativas e consolidando nossa posição como líderes no setor de metrologia. Conte conosco para suas necessidades de metrologia e qualidade. Grupo LRM superando fronteiras, alcançando excelência. E vamos lá, então, daremos início agora aos trabalhos desta tarde. Você quer falar alguma coisa, Celso? Eu vou, eu vou falar um pouquinho, mas eu não sei se você não gostaria de apresentar primeiro a nossa convidada, a Juliana. Aí É, você passa para mim para eu fazer um comentário. tá bom. Então vamos lá, daremos início aos trabalhos dessa tarde e iniciamos com a palestra com o tema O Potencial do Instituto de Pesquisas Tecnológicos de São Paulo para o Desenvolvimento MR e MRC. O professor já está em tela, o professor Celso Scaranello, da REMESP, que vai ser o moderador, dispensa apresentação. E para apresentar a palestra com o tema Terras Raras em Sedimentos Aquáticos e o seu potencial para o desenvolvimento de materiais de referência certificados, convido à tela a senhora Juliana Ferreira de Oliveira, pesquisadora do Laboratório de Referências Metrológicas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT. Apresentando, a Juliana é bacharel em Química pela USP em 2011, mestre em Química Analítica pela USP em 2014 e doutora em Oceanografia Química pela USP em 2023. Ela atua como pesquisadora de laboratório de referências metrológicas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, desde 2013. Tem experiência no desenvolvimento e validação de metodologias analíticas, com foco na análise de metais pelas técnicas de espectrometria óptica e de massas com plasma indutivamente acoplado ICP-OES e ICP-MS, empregadas para a caracterização dos materiais de referências do IPT e de amostras analisadas em serviços tecnológicos do IPT em diversas matrizes, tais como água, sedimento, alimentos, biomassas e ligas metálicas,
Muito bem-vinda, Juliana. Vou passar primeiro a palavra ao professor Celso e depois você inicia a sua apresentação. Professor, Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra ter uma pesquisadora e meteorologista do IPT aqui nesse nosso painel aqui, nesse nosso MetroArgos. Queria contar um pouco da história de como que a Juliana acabou fazendo parte dessa programação. No mês passado, nós tivemos no IPT, a convite do IPT, da diretoria do IPT, para participar dos 90 anos da metrologia no IPT. E lá foi maravilhoso poder encontrar meus colegas de muitos anos. Não trabalhei no IPT, mas eu conhecia todas aquelas pessoas que já participaram, vamos dizer, desse instituto maravilhoso que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. Está lá Vera Ponsano, Walter Limpo, Nigro, entre outros tantos. E ao final das comemorações, eu tive o prazer de conhecer lá alguns metrologistas júniores. Já não são tão júniores mais, né? Porque já estão ali com alguma experiência, e entre eles, ela não estava presente, mas ela gravou um vídeo que me chamou muito a atenção, que foi a Juliana falando sobre o projeto dela na área de materiais de referência, na área de rastreabilidade, e eu fiquei encantado com aquilo, viu, Juliana? Por isso que você está aqui com a gente hoje e gostaria que voltasse mais vezes, porque eu tenho certeza que aquele grupo, não só você, mas os outros colegas, tem muito a contribuir. E eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um convite para que vocês, com esses trabalhos do IPT, venham participar do nosso evento que vai acontecer em setembro, que é o Congresso da Qualidade em Metrologia, apresentando e submetendo trabalhos, assim como os colegas que estão aí na plateia, estão convidados a apresentar projetos da área da metrologia, né? Seja metrologia em química, metrologia na área da mecânica, elétrica, todos aqueles que desenvolvem projetos em metrologia, e pode ser de gestão também, que venham apresentar e submeter esses trabalhos na nossa plataforma do Enqualar. Então, dou as boas-vindas à doutora Juliana para que ela faça a sua apresentação. Eu prometo que eu vou ficar aqui muito atento, diferente de manhã, que eu fiquei quase louco para colocar o pessoal dentro do Zoom. E reforço, aqueles que não, assim como a Juliana, que não conseguiu entrar no período da manhã, eu quero que vocês coloquem os e-mails aí no chat, para que eu possa enviar em primeira mão o vídeo gravado dessas apresentações para todos vocês. Então, era essa as minhas palavras iniciais. Sucesso, Juliana, que eu vou ficar aqui assistindo toda a sua apresentação. Obrigada, Celso. Obrigada, Patrícia, pela minha apresentação e obrigada, Celso, pelo convite. Para nós também é uma honra. Eu tenho acompanhado o evento, assisti a uma boa parte das palestras, o nível está altíssimo. Espero fazer jus ao nível do evento. Não pude estar nos 90 anos da meteorologia do PT, que eu estava afastada, tinha feito uma cirurgia, mas agora estamos de volta com tudo. Vou colocar aqui minha apresentação. Tá bom, Celso, obrigada. Pode começar. Pode passar, então. Bom, os sedimentos aquáticos, né, eles são um material sólido que constitui o fundo dos corpos d'água. Essas partículas são as partículas que se acumulam de maneira solta e não consolidada. Pode passar. A gente pode classificar os sedimentos de diversas formas. Uma forma clássica, né, é classificá-los em relação ao tamanho das partículas. Então, a fração mais fina dos sedimentos é a argila, a fração intermediária seria o silt e até 2 milímetros seria a areia. Acima disso, nós temos alguns cascalhos, até com outras classificações, mas nesse trabalho nós consideramos os sedimentos como as partículas soltas com um tamanho de partículas menor do que 2 milímetros.
nós também podemos classificar os sedimentos quanto à origem. Então, se eles são de origem terrígena, eles são oriundos principalmente dos processos de erosão e de erupções vulcânicas e também do transporte da poeira pela ação dos ventos, seria o transporte eólico. Eles também podem ser de origem biogênica, que tem uma origem orgânica, então, por exemplo, as carapaças e as partes duras de animais que habitaram os corpos d'água e que acaba indo parar no fundo, né, nos sedimentos. Também é possível uma origem cosmogênica, ou seja, na queda de algum meteorito, e uma origem altigênica, que seria, por exemplo, uma precipitação de material que estava dissolvido no corpo d'água, mas que pela ação de bactérias acabou se transformando numa forma sólida e precipitou no fundo desse corpo d'água. Pode passar. Bom, as principais contribuições, de uma maneira geral, para a formação dos sedimentos são as contribuições terrígenas e biogênicas. Mas, hoje em dia, há que se falar também da contribuição antropogênica, ou seja, na modificação na composição desses sedimentos pela ação do homem. Pode passar, Celso. Vou falar rapidamente sobre a coleta desses materiais. No Guia Nacional da Coleta tem muito mais detalhes. Eu trouxe só 2 exemplos. O primeiro é um pegador de fundo. Existem vários tipos de pegadores de fundo, mas de uma maneira geral eles funcionam como uma espécie de uma draga. Então, esse pegador ele é lançado no corpo d'água aberto e quando ele atinge o fundo tem um mecanismo para que essa draga feche e colete esse material. Uma outra forma de coletar, muito interessante, é através de testemunhos. Pode passar, Celso. Então, coloquei um exemplo de um amostrador do tipo pistão, onde é coletado uma seção vertical, né, do sedimento, tentando preservar ao máximo essas camadas de deposição desse material. Então, esse tipo de coleta traz para a gente um universo de possibilidades de estudos que particularmente me encantam muito. Pode passar, Celso. Então, nesse slide eu coloquei uma foto de uma notícia no site da NASA sobre paleoclima. Então, mostra uma foto de um testemunho real aqui do lado esquerdo, né? Com diferentes camadas. Então, visualmente a gente consegue perceber que a composição desse material ela está variando. E isso é utilizado para a gente, por exemplo, entender o que aconteceu no passado. Então, aqui do lado direito tem uma foto que eu também peguei no site de uma universidade. As universidades aí pelo mundo, elas têm bibliotecas de testemunhos gigantes. Então, é fantástico, assim, esses tipos de estudo, né? Então, aqui a gente consegue ver uma subamostragem, né? Uma coleta dentro do testemunho de algumas subamostras. E aí, por exemplo, a gente pode fazer a datação dessas subamostras com carbono 14 e correlacionar a mudança na composição dos sedimentos com o tempo, com a variação do tempo. Então, isso tem sido muito utilizado em estudos de paleoclimatologia. No site da NASA tem uns exemplos super interessantes também. Tem um pessoal que coleta testemunho de gelo também nos polos. Eu acho super encantador mesmo. Pode passar, Celso. Aqui eu trouxe um excerto do relatório, do último relatório das águas interiores da CETESB de 2022. Então, nesse apêndice, eles tratam dos perfis sedimentares. Esses perfis sedimentares, eles são coletados nos reservatórios. Então, eu peguei um exemplo aqui de um reservatório Utuparanga, né? Então, eles estão correlacionando a profundidade, né, ao longo desse testemunho, com a concentração de alguns metais pesados, semimetais, argila, carbono orgânico total. E aí eles utilizam esse perfil sedimentar para entender o que está acontecendo ali naquele reservatório, né?
Então, a avaliação é feita pelo cálculo do fator de enriquecimento, aonde o elemento de interesse ele é normalizado por um metal ou um elemento normalizador. No caso da CETESB, eles utilizam um escândio. Eu vou falar um pouquinho mais para frente do escândio, vocês vão entender por que eles selecionam esse elemento. Mas ele é um elemento normalizador, e aí o resultado local é comparado com o valor de referência. E aí, com isso, é possível verificar se está havendo um enriquecimento ou uma depressão de determinado composto no sedimento e qual é o nível, né, desse enriquecimento, se houver enriquecimento. Então, é muito interessante, mesmo sem datação, é possível, né, entender o que está acontecendo nesse corpo d'água. Então, eu costumo dizer que a análise da água, ela traz para a gente uma foto do corpo d'água, mas o sedimento, ele traz o filme, ele pode contar para a gente uma história. Então, isso é bem interessante. Pode passar, Celso. Agora eu vou falar um pouquinho dos elementos terraçários. Os elementos terraçários, eles compreendem ao grupo dos lantanídeos na tabela periódica. Alguns autores também consideram o escândio e o ítrio como parte desse grupo, por serem metais de transição com características semelhantes, né, à família dos lantanídeos. Eles são metais que eles tendem a formar cátions trivalentes, e eles são difíceis de distinguir. Então, até uma curiosidade, né? Esse nome terras raras não vem exatamente da abundância desses elementos. O mercúrio, por exemplo, ele é mais raro do que as terras raras. Só que esse nome vem da dificuldade de obter os óxidos puros desses metais em laboratório. Porque como eles têm características químicas muito similares, isolar esses compostos sempre foi um desafio. Então, por isso que eles receberam essa denominação. Em geoquímica, existe uma subdivisão dos elementos terras raras, que é muito útil, eu também vou explicar mais para frente, mas a gente subdivide eles em terras raras leves, do lantânio ao európio, e terras raras pesadas, do gadolínio ao lutécio. Pode passar, Celso. Então, como eu disse, eles têm um comportamento químico e, portanto, geoquímico muito similar, e qualquer alteração nesse comportamento traz para a gente algum tipo de resposta. Então, por exemplo, o sério, em determinadas condições do ambiente, ele pode formar o sério 4, ele pode ser oxidado. E o sério 4 ele é menos solúvel do que o sério 3. Então, a gente pode ter um sinal aí no sedimento. E o contrário também é válido para o európio, que o európio pode ser reduzido para európio 2. Então, isso vai mudar a reatividade desses elementos. Pode passar, Celso. Bom, a origem dos elementos terras raras nos sedimentos aquáticos, ela vem principalmente da origem terrígena. Então, a gente pode dizer aí que mais de 90% dos casos, ela vem da erosão, que leva ao transporte desses detritos aos rios, e uma pequena parte desses detritos permanece em suspensão, a maior parte vai ser removida pelo processo de sedimentação, e uma pequena parte que também está em suspensão, ela é transportada ao oceano. E exatamente por conta dessa principal origem terrígena é que os elementos terraçários são utilizados como elementos normalizadores, como foi o caso do escândio. No oceano, existe uma particularidade super interessante em relação às terras raras nos sedimentos, é que a gente tem uma interação entre a água do mar e esses detritos. Então, eu trouxe um esquema aqui de um artigo, então vocês conseguem verificar que a gente tem representado aí o material detrital que está em suspensão. E esse material, ele está numa espécie aí de um equilíbrio químico com os complexos da água do mar. Então, aqui no exemplo do artigo, eles colocaram carbonato, mas poderia ser fosfato também. E aí, os elementos terraçários acabam interagindo com esse carbonato que está em solução na água do mar, e ele acaba sendo removido posteriormente pelo próprio processo de sedimentação. E aí o que acontece? Na água do mar, como há essa formação desses complexos,
A proporção dos elementos terraçárias é um pouco diferente da proporção nos sedimentos dos continentais, né? Então, quando a gente compara os sedimentos marinhos, eles têm uma concentração mais alta, proporcionalmente, de elementos terraçárias em relação aos sedimentos continentais, dos rios, dos lagos e tudo mais, por conta desse equilíbrio químico que é deslocado. No caso, por exemplo, da formação de sério 4, mais ainda a gente vê esse efeito, né? Se vocês olharem as setinhas aqui do equilíbrio, a gente tem esse deslocamento. Então, o que a gente faz para poder observar esse fenômeno de enriquecimento de terras raras pesadas? Pode passar, Celso. A gente faz uma normalização. Pode voltar, isso. A gente faz uma normalização da concentração das terras raras nos sedimentos marinhos pela concentração desses elementos na crosta. Então, a gente pode utilizar um valor médio, o valor clássico é a UCC, que já é tabelado, né, uma média mundial, mas existem também médias locais na América do Norte, né, mas a gente faz um cálculo que a gente chama de proxy, né, comparando a somatória das terras raras pesadas em relação às leves, onde a gente verifica o quanto houve de enriquecimento, né? Uma vez normalizado, a gente consegue verificar isso. Como eu tinha dito para vocês, a principal contribuição é a origem terrígena. Na origem biogênica, a gente quase não tem contribuição. Na verdade, alguns artigos que encontraram terras raras em sedimentos biogênicos chegaram à conclusão de que foi um processo, na verdade, altigênico, que aconteceu depois, pós-mortem, mas não existe uma contribuição significativa de organismos nesse corpo d'água para a formação dos sedimentos. E uma questão nova aí, né, que a gente tem observado é a contribuição antrópica dos elementos terras raras nos sedimentos. Então, a gente pode considerar os elementos terras raras como novos poluentes, né? Eu trouxe dois exemplos aqui, que são aqui do Brasil mesmo. O primeiro é um artigo recente, que foi feito na região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, onde eles verificaram a presença de terras raras nos sedimentos de origem antrópica. Por quê? Porque as rochas fosfáticas que são utilizadas para a fabricação de fertilizantes, elas naturalmente têm uma concentração mais elevada de elementos terras raras. E aí esse próprio processo de fabricação tem aumentado a concentração desses elementos nos sedimentos, né? Tem modificado essa proporção, digamos assim, natural. O próprio uso também de fertilizantes no solo tem alterado a concentração desses elementos no solo. E você pode passar mais um. Um outro caso super interessante também foi feito no Rio Atibaia. O Francisco do Instituto Geológico, a professora Jacinta da Unicamp, eles verificaram uma concentração anômala de gadolínio no Rio Atibaia. E o gadolínio ele é utilizado em exames de ressonância magnética como contraste. Então, o que acontece? A gente acaba eliminando esse elemento pela urina após fazer o exame, e já foi verificado que existe uma concentração anômala desse elemento, muito provavelmente relacionado a isso. O último caso que eu coloquei é um review, para quem tiver interesse em ler mais, onde eles colocam os estudos mais recentes que têm sido feitos em relação à toxicidade dos elementos terras raras. É algo um pouco novo na literatura, estamos aprendendo agora, como há um aumento na exploração desses elementos para a fabricação dos dispositivos eletrônicos, tem se estudado até que ponto o contato, né, do homem com esses elementos é seguro. Pode passar. Vou falar um pouquinho, então, da aplicação da análise dos elementos terras raras em sedimentos, em particular nos sedimentos marinhos. Foi um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o Instituto Oceanográfico aqui da USP, onde nós fizemos a caracterização dos mud belts da região sul e sudeste do Brasil.
Então, os mud belts, eles são cinturões de lama. São sedimentos que são ricos na fração argila. A fração argila, ela é a fração de sedimentos que mais tem a capacidade de absorver poluentes, sejam metais pesados ou poluentes orgânicos. Pode passar, Celso. Aqui à direita estão representadas as amostras que foram coletadas, né, a bordo do navio oceanográfico Alfa Crucis, do IO. Então, foram 2 campanhas de coleta, por isso que tem essa cor em vermelho e essa cor em verde, né? E assim, esses cinturões, eles são formados exatamente pela circulação oceânica que a gente tem. Então, nessa região, a gente tem a bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata é o segundo maior rio da América Latina, ele fica atrás apenas do Rio Amazonas. Ele é composto pelas subbacias do Rio Paraguai, Uruguai e Paraná, que dá origem aos principais rios aqui do estado de São Paulo. E alguns desses rios desembocam, né, no oceano. Eu representei também o Rio Paraíba do Sul, ele não faz parte exatamente dessa bacia, mas ele é um ponto final, né, um end member, que a gente chama, dessa região, e aí você tem toda uma circulação oceânica que favorece o depósito dessas argilas, né, nessa região. Então, a própria pluma do Rio da Prata, que acaba contribuindo com o principal aporte de detritos no oceano. A gente tem a corrente das Malvinas vindo ali no sul, com a confluência Brasil-Malvinas, né, tem um giro ali. E a gente tem a corrente do Brasil e a água central do Atlântico Sul contribuindo para a formação desses depósitos. Pode passar. Bom, quando a gente fez a caracterização dos elementos terraçários nesses sedimentos que foram coletados, a gente conseguiu obter esse proxy, né, que seria essa relação entre os elementos terraçários e leves e pesadas, tudo isso normalizado pela concentração da crosta, e aí vocês conseguem perceber, né, por esse gráfico que está sobre o mapa, que o tamanho, né, dessas bolinhas, ele é proporcional ao tamanho do próximo. Então, quanto maior a proporção de elementos terras-raras leves sobre as pesadas, maior é o tamanho, né, dessa bolinha. Então, a gente consegue ver claramente que nessa região ao norte ali do Cabo de Santa Marta, que fica ali em Santa Catarina, a gente tem uma concentração mais alta de terras-raras leves. E ao sul a gente tem uma concentração mais baixa, em geral, né? Olhando no detalhe para os elementos terras-raras, a gente conseguiu observar um fracionamento entre os elementos ômio e ítrio. Isso acontece porque esses 2 elementos têm um raio iônico muito parecido. E depois da análise desse fracionamento, a gente conseguiu subdividir essa região em 3 regiões, bem claras, bem características. Nessa região onde eu coloquei essa seta em vermelho, ela é representada pela regressão que a gente vê à direita em vermelho também. E se vocês observarem, o fracionamento entre o ômio e o ítrio é muito próximo ao fracionamento que existe na crosta, ou seja, nos sedimentos continentais. Nessa região central, representada pela seta azul e pela reta azul, a gente verifica um fracionamento mais acentuado entre o ômio e o ítrio. E, por fim, nessa região mais ao sul, representada pela seta verde e pela reta verde, a gente tem um fracionamento intermediário. Então, ao norte a gente tem 0 fracionamento, na região central a gente tem muito fracionamento, e na região ao sul a gente tem pouco fracionamento. Pode passar. Correlacionando com os dados que a gente tinha da região, a gente encontrou um trabalho que foi feito sobre a pluma do Rio da Prata a partir da imagem de satélites na região. E aí, o que os autores trouxeram para a gente, né? Que a ação dos ventos faz com que
a pluma do Rio da Prata, durante o inverno, ela consiga atingir até a latitude de aproximadamente 27 graus sul, que fica exatamente ali no Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, né? Nessa região que está representada pela seta vermelha. Desculpa, até a seta azul, né? Abaixo da seta vermelha. Então, ele chega até ali Santa Catarina e durante o inverno. E durante o verão, ele fica confinado até mais ou menos 32 graus sul, que seria essa região verde aqui da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. E por que isso, né? Porque durante o inverno o vento é mais intenso, então a pluma do Rio da Prata consegue atingir as latitudes mais ao norte, e durante o verão ela fica confinada apenas nessa região. Como a gente sabe que o fracionamento entre o Omo e o Ítrio é facilitado pela salinidade, o que acontece é que essa região que fica exposta mais ao sul, que fica exposta ao Rio da Prata, a pluma do Rio da Prata, durante todo o ano, ela acaba tendo uma salinidade menor e, portanto, uma interação menor. E nessa região central, onde a pluma do Rio da Prata atinge somente durante o inverno, esse fracionamento ele é menos pronunciado. Desculpa, ele é mais pronunciado, porque a salinidade é maior, né? E nessa região acima de Santa Catarina, pegando aí o litoral do Paraná e uma boa parte do litoral de São Paulo, a gente já tem uma pouca interação. Então, isso indica para a gente que existe uma contribuição dos rios locais na formação do cinturão, enquanto que abaixo do Cabo de Santa Marta, abaixo de 27 graus sul, a gente tem uma contribuição principal do Rio da Prata na região. Isso é interessante, porque você vai me dizer, Juliana, mas se a gente consegue saber a pluma do Rio da Prata pela imagem de satélite, por que a gente vai ficar analisando terras raras nos sedimentos? Porque a gente tem essas imagens de satélite a partir dos anos 2000, né? Mas se a gente coletar sedimentos nessa região na forma de testemunhos, a gente consegue analisar os elementos terras raras e entender como funcionava toda essa dinâmica, toda essa circulação oceânica no passado. Então, a gente consegue entender como estão ocorrendo as mudanças climáticas, por exemplo, porque a ação dos ventos ela é totalmente alterada pelos fenômenos El Niño e Laninha. Então, a gente consegue entender como era isso no passado e se de fato a gente está tendo algum tipo de mudança na região, na circulação oceânica, devido às mudanças climáticas. Então, o potencial desse tipo de estudo é muito grande, embora ainda é um estudo muito incipiente ainda na região costeira brasileira, não existem trabalhos anteriores, assim, avaliando tão profundamente a questão das terras raras. Pode passar, Celso. Bom, para fazer a análise desses elementos terras raras nos sedimentos, as principais técnicas analíticas por via seca seria a fluorescência de raio-x e a ativação neutrônica, né, INAA. A fluorescência de raio-x ela tem uma limitação que seria em relação ao limite de quantificação. Então, como a concentração dos elementos terras raras nos sedimentos é da ordem de ppm, essa técnica fluorescência de raio-x ela não é capaz de verificar toda a série dos elementos, somente os mais abundantes, como cério e lantânio. Já a ativação neutrônica é uma técnica primária com um potencial muito grande para análise desse tipo de elemento. O problema é o custo e toda a infraestrutura envolvida para realizar essa análise. Somente alguns centros no Brasil têm a infraestrutura. Por via úmida, a gente consegue fazer análise pelas técnicas de absorção atômica, chama ou forno, e CPOS e CPMS, que foram as técnicas que a gente mais trabalhou aqui no IPT. Uma curiosidade, né, é que quando eu digo que as terras raras são parecidas, elas são parecidas mesmo. Então, elas acabam emitindo luz em comprimentos de onda muito próximos uma das outras. Então, uma terra rara acaba interferindo na outra durante a análise. Isso pensando numa espectrometria óptica. Quando a gente pensa numa espectrometria de massas, eles também têm isótopos que têm a mesma massa, né? Então, nós temos interferências isobáricas
além de uma tendência de formação de óxidos e dupla carga no plasma. Então, é um desafio analítico, né, para analisar não só da parte de detecção, quando a gente fala na técnica analítica, mas em relação ao próprio preparo de amostras. Eu coloquei aqui abaixo a foto da digestão de 2 materiais de referência que nós utilizamos na validação do nosso método. À esquerda o material do NICHE e à direita o BCR, são sedimentos estuarinos. E a gente vê que o material da esquerda do NICHE, após a digestão ácida em micro-ondas, ele não teve uma dissolução total. Então, em alguns casos, a gente precisa partir para outros métodos de preparo de amostra que são mais complexos. O que acontece é que os elementos terraçários eles estão presentes em aluminosilicatos que são insolúveis. Então, às vezes a gente precisa utilizar o ácido fluorídrico para fazer esse tipo de digestão, que é um ácido que requer alguns cuidados especiais, né, para trabalhar. Os fluoretos dos elementos terraçários são insolúveis, então, uma vez dissolvido os aluminosilicatos, a gente precisa eliminar esse ácido. E ainda assim, alguns aluminosilicatos, mesmo com a presença de ácido fluorídrico, como foi o caso desse material do NICHE, eles não são solúveis. Então, a gente teve que partir para outros métodos de digestão, utilizando, por exemplo, o ácido perclórico, que é um ácido que tem um alto poder desidratante, e ele tem um alto ponto de ebulição, então a gente consegue manter a amostra por uma temperatura alta por mais tempo, porém, ele é um ácido que tem um potencial explosivo, então para trabalhar com ele a gente tem que trabalhar em capela de aço inox e tomar todos os cuidados necessários. Uma outra forma também é realizar uma fusão alcalina, onde a gente consegue uma dissolução total da amostra, porém a gente consegue uma solução com alto teor de sólidos dissolvidos, e aí acaba que a gente tem que fazer uma diluição na amostra. Então, a gente acaba tendo que ir para técnicas mais sensíveis para poder fazer a quantificação depois. E aí, quando a gente pensa em desafio analítico, né, a gente logo pensa nos nossos amigos, os materiais de referência certificados, porque são eles que nos ajudam quando a gente está diante de um desafio analítico complicado. Pode passar, Celso. Trouxe aí alguns materiais que nós utilizamos na validação dos nossos métodos. São materiais de referência certificado de outros produtores fora do país. O único deles que é certificado para toda a série dos elementos terraçários é o BCR 667, que é um padrão europeu. Os demais padrões, eles têm alguns elementos certificados, cério, lantânio, neodímio, mas nem todos são certificados, nem toda a série. Pode passar. Juliana, eu pediria que a gente fizesse de forma um pouco mais célere, mais 5 minutos para você eu sei que vai ser apertado para você, que são muitos slides, mas para a gente não atrasar muito o outro painel. Tá bom. Vou tentar ser mais rápida. Pode passar o slide. Bom, no Brasil, falando em sedimentos, nós temos a resolução CONAMA 454, que estabelece as diretrizes gerais para a dragagem, né, do material em água sob jurisdição nacional. A dragagem ele é o processo de remoção dos sedimentos nos corpos d'água, visando garantir a limpeza, o desassoreamento, a navegação no local, retirando bancos de areia e até mesmo a recuperação. Se você tem um sedimento superficial muito contaminado, você pode fazer a dragagem para melhorar a qualidade desse corpo d'água. E olhando no detalhe dessa resolução, o que ela vai falar para a gente é que as análises físicas e químicas que precisam ser feitas nesse material a ser dragado, ele precisa ser feito num material num laboratório que é acreditado pelo Inmetro. E o laudo deve ter o resultado de um material de referência certificado, então demonstrando aí a necessidade da gente ter esse tipo de material. Pode passar. Para a classificação, existem metais pesados e também alguns compostos orgânicos. Bom, visando atender essa demanda, tanto geoquímica na parte dos elementos terraçários, quanto em atendimento à demanda,
a CONAMA, né, em relação aos metais pesados, a gente fez a coleta de um material na região do Estuário de Santos, na rodovia Cônego Domênico Rangoni, pode passar. Eu coloquei algumas fotos da coleta, né, era uma ponte de fácil acesso, nós utilizamos um pegador do tipo Van Veen, uma draga, recolhemos esse material, depois nós levamos ele para esterilização no IPEM, pode passar, e fizemos todo o processamento no IPT, onde a gente fez a secagem, a moagem, a homogeneização, e chegamos num lote aí de 170 frascos de material, pode passar. Alguns desafios que nós encontramos, como o material estuarino, ele era cheio de sal, então ele acabou corroendo aí alguns dos nossos equipamentos. A gente também conseguiu um lote menor do que o que a gente esperava, a gente acabou coletando junto com o material um pouco de pedra, que a gente acabou descartando, então o lote acabou ficando menor do que o planejado, pode passar. Fizemos uma caracterização de mineralogia, em relação também ao tamanho de partículas, para garantir que o material fosse fino e homogêneo, pode passar. Realizamos um teste de homogeneidade para aproximadamente, acho que foram 46 elementos, quase 50 elementos, né? Utilizando as técnicas de CPOS e CPMS, pode passar. E atualmente nós estamos rodando um programa de certificação, visando o atendimento da CONAMA e também os estudos geoquímicos com os elementos traçárias e alguns elementos maiores, né? Então, precisa ser uma digestão total, enquanto para a CONAMA, uma digestão parcial. Pode passar. Então, hoje a gente está nesse programa, né, em andamento, com 9 laboratórios, que tem universidades, alguns centros de pesquisa, órgão ambiental. A gente vai divulgar no momento que o estudo terminar, né? Está um pouco atrasado, até por conta da minha cirurgia, que atrasou um pouco. A participação tem sido voluntária e gratuita, então todos os participantes toparam nos ajudar sem custo nenhum. Não é muito fácil encontrar laboratórios dispostos, mas todos compraram a ideia, então tenho muita gratidão e a previsão é terminar ainda esse semestre. Acho que é isso, acho que é o último, se você quiser passar para confirmar, Celso, mas acho que é o último. Agradecimentos, agradecer a equipe que fez parte desse projeto no IPT, o apoio financeiro da Fundação do IPT, a FAPESP pelo projeto Multibelt, os professores coordenadores desse projeto no Instituto Oceanográfico, o professor Flávio da Geologia pelos estudos de mineralogia, a Subgel no apoio técnico da amostragem e ao IPEM pela esterilização do material. Também queria agradecer à Remesp pelo convite, espero não ter ultrapassado muito, atrapalhado muito a programação, mas é isso. Juliana, que prazer em poder assistir esse trabalho tão bacana. Eu confesso que eu tenho até dificuldade de fazer perguntas diante de tanta especificidade, diante de uma apresentação tão rica em detalhes. Eu vou fazer uma pergunta ou duas de caráter de curiosidade. Você fez parte da tripulação do navio oceanográfico em algum momento? Não, eu não fiz parte, eu Isso apenas precisa assim... fazer, porque você demonstra aqui muito conhecimento e seria, eu acho que, fantástico, né, você poder participar. É Eu uma tenho, campanha demorada, eles ficam um mês em alto mar para coletar o material, não é tão simples assim. É uma profundidade bem, o corpo d'água é pelo menos 100 metros, o mínimo 100 metros de água, então não é tão Agora, simples. deixa eu te perguntar, eu vi que você falou aí de outros países que são produtores de materiais de referência, eu não percebi. Hoje nós já temos materiais produzidos pelo IPT como material certificado, já temos? Então, a gente tem esse material que foi coletado em Santos, que a gente está no processo de certificação em grupo. Então, nós caracterizamos o material, fizemos o estudo de homogeneidade, estabilidade, e agora nós estamos fazendo um exercício em grupo, né? Então, a ideia é obter um valor de consenso para esses elementos no sedimento, mas seria
o nosso primeiro material do IPT nessa área, né? Estamos aprendendo ainda, é um lote piloto, mas a ideia é seguir. Não sei se nós temos essa competência, mas seria interessante conversar com os colegas da Remesp para tentar fazer uma rodada e, de repente, ajudar nesse processo de certificação, uma rodada de ensaio de proficiência, né? Mas aí é uma coisa para se pensar no futuro, e eu fiquei muito entusiasmado aqui em ver esse trabalho que vocês desenvolveram. Eu quero continuar conhecendo o que vocês desenvolvem ali por este grupo de trabalho tão interessante, né? Não só você, mas os demais colegas que compõem aí o grupo de jovens metrologistas do IPT. Olha, acho que tem uma pergunta aqui, eu vou fazer rapidinho. Não, é só uma pessoa que colocou o e-mail que eu tenho que fazer, assim como você, eu vou mandar os links dos nossos ensaios, do último painel que vocês não tiveram a oportunidade de, de participar. Olha, nós estamos Tá em bom, cima. tá bom. Pois não, Juliana. Celso, na minha apresentação que eu te mandei, eu acabei esquecendo de colocar os meus contatos. Mas você diz o e-mail para o Isso pessoal. é. Se Uhum. você quiser, eu substituo. Se você puser Tá, na. Porque todo mundo que copiou a sua apresentação nesse Media Code, agora eu troco o arquivo, o PDF, e tá eles já bom. vão receber com a atualização. Assim como vão receber também com o vídeo, com a sua apresentação, para você depois, inclusive, compartilhar com os seus colegas do IPT, que eu acho que é muito legal isso. E fica aí o convite para todos vocês lá do grupo de jovens que venham participar, colocando trabalhos, apresentando trabalhos dentro do nosso Enqualab, do nosso congresso. Tá bom? Tá bom. Infelizmente, deixa eu ver se entrou uma questãozinha aqui. Não, só entrou o e-mail para eu mandar o link. Juliana, muito obrigado, viu, pela sua participação. Imagina. Você, desde o início, espera um pouquinho que nós vamos fazer uma foto ainda. Isso. E a minha mestre de cerimônia, eu não quero que ela me puxe a orelha, porque ela precisa encerrar também. Mas foi um prazer muito grande em ter você aqui. Eu particularmente gostei demais da sua apresentação. Tenho certeza que a maioria dos colegas que estão aí na plateia também. Então, você quer fazer alguma consideração final, Juliana? Depois a gente Não, tira a só foto. agradecer. Obrigada. Nós quem agradece a sua exposição maravilhosa aqui. Renata, vamos tirar uma foto? Vamos sim. Todo mundo sorrindo. Juliana vai sorrir também. Prontinho. Obrigada, pessoal. Então, obrigado, Juliana. Encerrando aqui, Patrícia, você fala. Vamos lá, vamos encerrar. Obrigada mais uma vez, Juliana. Parabéns aí pela apresentação. Vamos agora à próxima sala, copiar o link. Você já pôs o link no chat? Eu não pus ainda. Vamos colocar agora. Um minutinho só. Eu preciso achar o arquivo. E vamos nos encontrar na próxima sala para o painel 4. Painel é 4. Isso. Eu peguei o link errado. Um minutinho só. Mais um minutinho. Monitoramento da toxicidade. Aqui a coisa está feia hoje, viu? Para achar tudo. O link. Já mandei, Celso. Já mandou? Já. Muito obrigado, viu? Então Então vamos vamos lá. para outra sala Vamos para para outra sala. não atrasarmos mais. Até lá.